Alguém pensou assim. E na hora ali, aí que vem o Espírito Santo da pessoa, na hora que vai descer nas águas. Alguns de vocês já pensaram assim. Porém, não é assim. Ninguém que desce a água do batismo desceu aleatoriamente. Quem vai batizar já deve ter nascido de novo. Ok? Tem que ter nascido de novo. Por isso é até um erro, me lembrei agora, existem algumas igrejas que têm estratégia de evangelismo, em que ela pega o cidadão na calçada e já naquela mesma hora bota num tanque batismal. Sem verificar novo nascimento, sem verificar arrependimento, sem verificar nada. Pega o cidadão no laço, está bêbado ali na calçada, vamos lá, vamos entrar nas águas do batismo. E aí bota o cara na água e está batizado. Adianta alguma coisa fazer assim, irmãos? Sem verificação se a pessoa creu em Jesus, se ela recebeu o dom do Espírito Santo. Tem que nascer de novo, nascer do alto. Importa nascer de novo. E não é a água do batismo que faz ninguém nascer de novo. Ok? Vamos lá, dando substância. Vamos lá, eu falei aqui, ó. Batismo no grego, baptisma, significa imersão, submersão completa. O poder sobrenatural de conferir o Espírito Santo. E a água da piscina não fica santificada, viu, irmão? A água da piscina, a água da praia, a água do rio, do açude, onde quer que você mergulhou a pessoa, aquela água não vira água benta, água santa. Deveria ser suja, né? Dependendo do lugar, a água até bem suja, né? Não é santificada a água. Amém? Então, uma coisa interessante. Aspersão. Batismo por aspersão. A igreja católica faz muito isso. Ela pega o bebê, ela não enfia mais o bebê, né? Batismo infantil, não enfia o bebê dentro de uma piscina lá e mergulha. É só umas gotinhas sobre a cabeça do bebê. Isso é batismo por aspersão. Mas não é o melhor batismo. Porque a palavra batismo quer dizer submersão completa. Você pingar um pouquinho de água na testa não é a mesma coisa. Ok? Às vezes, por motivo de saúde, é necessário fazer assim. Eu já fiz um batismo por aspersão. Uma senhora acamada, já fiz dois, na verdade. Duas senhorinhas bem velhinhas. Uma lá na Paraíba, onde nós temos a nossa igreja lá, ela era uma mulher acamada, o tempo todo na cama. Pelas enfermidades e debilidades dela. Ela não poderia sair daquela cama. Então ela queria muito se batizar. Naquela época ela ouvia a minha voz pelas bolachinhas de áudio, lembra? Dos CD-ROM que a gente fazia aqui? Aquele CD-ROM viajou lá para Paraíba e botava o CD-ROM para ela ouvir, sem imagem, e ela ouvia a voz e entendia, ela pediu o batismo. E aí, como aquela mulher estava deitada numa cama, não tinha como transportá-la para um lugar que tivesse água, até porque na cidade, naquela época, em 2019, não lembro se foi 2015, 2016, acho que foi em 2016, uma das vezes que fui lá, estava uma seca tão grande na Paraíba, irmãos, que não tinha nem água potável dentro das casas. Quando cheguei na cidadezinha lá de Logradouro, só tinha um monte de tonel de água assim do lado de fora, as pessoas esperando carro-pipa para encher os tonéis. Então era uma escassez absurda de água. Mesmo que eu quisesse, não teria água suficiente para mergulhar aquela senhora. Então o que foi feito? Nós abençoamos ela, explicamos o procedimento e molhamos a cabeça dela só. Joguei água sobre a cabeça dela e ela ali recebeu com alegria aquele batismo simbólico, sem entrar de fato numa imersão, né? Amém? Mas isso é casos especiais, não pode se tornar regra. Tem que ser no caso de debilidade só. Todo mundo entendeu? Batismo é mergulho, imersão. Vamos lá. Passamos aqui do batismo por aspersão. Não confere o poder sobrenatural. No entanto, o elemento água simboliza o Espírito Divino, assim como também o fazem o fogo, o vento e o óleo.
O Espírito Santo é caracterizado por esses elementos, simbolicamente, né? A unção com óleo de azeite de oliva sobre a cabeça, o óleo de azeite, símbolo do Espírito Santo, é a unção. O vento, né, como Jesus falou, que nasce do Espírito, é como o vento que vem de um lado para o outro, ninguém sabe de onde vem. Vento também é símbolo do Espírito Santo. O que mais? O fogo. O povo pentecostal gosta de um fogo, né, irmãos? É fogo para lá, é fogo para cá, é sapatinho de fogo, é fogo para tudo lá. E o bombeiro está lá de fora, né? Ele incendeia a tua igreja, é um problema sério. E aí a noiva chamuscada. Então o que acontece? Fica aquele fogo para lá, fogo para cá. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. Tanto quanto a água. Uma preferência pelo fogo, mas vocês vão ver que a água, em muitas passagens, é símbolo do Espírito Santo. Amém? Então o elemento água simboliza o Espírito. Avança aí para mim. João 4, 10 a 15, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, tem muita informação interessante aí. Vamos ler todos juntos para vocês participarem, ficar só ouvindo minha voz. Daqui a pouco minha voz está embalando o sono de vocês. Assim. Então fala com voz alta, igreja, vamos lá? Replicou-lhes Jesus: se conheceras o quê? O dom de Deus, que Deus vai dar. Ok? O que mais? E quem é o que te pede? Dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Jesus está no beira de um poço de água natural, mas ele está introduzindo uma outra água. Ele não está falando de água do poço, ele está falando da água do Espírito. Se você soubesse quem está diante de você e o que eu posso te dar, eu também queria. Eu já tenho, graças a Deus, agora. Mas naquela época não tinha. Queria estar lá. Mas naquela época o povo não tinha ainda experimentado esse dom. Então ele está falando de coisas espirituais e ela está falando de coisas materiais. Ele está falando da água viva, que é o Espírito. Vamos lá? Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde foste esta água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e dei assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter. Que água que dá sede de novo? Água comum, né? Natural, material. Toda hora está com sede. Certo? Aí ele vai introduzir agora a água que ela precisa. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será onde? Nesse, qualquer um de nós. Será nele o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa que entra em nós? O Espírito Santo. Amém? Todo mundo entendeu? Está claro isso aí? E a partir desta investidura, ou desta imersão, ou desta propriedade que você recebe, nunca mais sua alma tem sede. Sua alma passa a ser saciada espiritualmente. Anticristo, de você, não há mais motivo para ficar com essa ansiedade, né, por algo que você já tem. Amém? Então o texto diz que terá dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15, igreja. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Ela continua meio confusa. Ela não entendeu 100%. Mas Jesus está falando claramente. Amém? É o dom de Deus. É o dom de Deus. É a água viva. É a água que dentro de nós
nos conduz à dimensão da vida eterna. Todo esse pequeno trecho de conversa. Todo mundo pegou? Avança aí para mim. João 7,37. Da mesma forma, Jesus, na festa dos tabernáculos, se eu não me engano, é a última vez que ele participa da festa do tabernáculo. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, então ele participou de pelo menos 3 Páscoas, 3 Pentecostes e 3 festas do tabernáculo. Que é 3 por ano, são as 3 principais por ano. Se eu não me engano, essa é a última que Jesus participou da festa dos tabernáculos, antes da sua crucificação, morte e ressurreição. João 7, verso 37, igreja. Vamos ler juntos? No último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Friso aqui de novo, ó, do interior. Na outra fala ele falou, será nele, dentro dele, no seu interior. O que vai acontecer, irmão? Fluirão rios de água viva. Isto ele disse. Agora vem, irmãos. Jesus está no meio de uma multidão, como está nessa ilustração aqui, ó. É festa tabernáculo. Jerusalém está cheio de almas, cheio de judeus, para tudo quanto é lado. No meio da multidão, Jesus falou: olha, venham para mim, eu vou dar a vocês uma água, vai se cumprir a Escritura. Vocês vão receber uma água diferente, receber rios de água viva no seu interior. Você crê no que eu estou dizendo, vocês vão receber. Você é no meio da multidão. Aí João, o autor do Evangelho, ele vai fazer uma nota de explicação. Que água é esta? Fluirão rio de água viva. Aí João, agora já não é Jesus falando na primeira pessoa. Agora é João explicando o que Jesus disse. Pode estar entendendo aqui a mudança aqui do interlocutor. Verso 39, querido, vamos lá? Isto ele disse, Jesus disse, com respeito ao quê? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quantos entenderam? Quando Jesus estava oferecendo essa água, ele estava oferecendo ainda de maneira profética. Ainda não era a hora desse povo ter a água dentro de si. Aí João vai explicar o tempo. Ok? Era necessário que o Filho do Homem primeiro passasse pela cruz, morresse, ressuscitasse em glória, subisse à destra de Deus, esperasse se cumprir o dia do Pentecostes, 40 dias depois da festa aqui, para ir enviar o Santo Espírito prometido, conforme Deus havia já dito através de profetas. Não é? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então perceba que João é muito categórico em mostrar o que Jesus ofereceu profeticamente e em que tempo isso se cumpriu. Só depois que Jesus subiu ao céu e foi glorificado. Amém? Ele falou assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, não é? Até que se cumpra a promessa do Pai, até que do alto venha. Então eles ficaram no cenáculo orando todo dia, orando, se reuniam. Até que no dia de Pentecostes foi derramado do céu a promessa do Espírito. Todo mundo entendeu esse tempo que passa? É interessante ele falar ficar em Jerusalém. Porque foi lá que foi o derramamento do primeiro grupo. Aonde que aconteceu o primeiro derramamento do Espírito? Não foi em Jerusalém? Não foi naquele cenáculo com 120 pessoas? Dá a impressão que ele está falando só para os judeus. Mas estava. Primeiro para o povo de Israel. Está falando para a gente ali não, primeiro judeus. Só Paulo, depois ele traz. Lembrem-se que a igreja nasceu com os judeus, né? Todos os apóstolos eram judeus. Lembre-se dos 120 que estavam naquele cenáculo eram judeus, não tinha gentio ainda. Os gentios vão entrar depois. Amém? Todo mundo entendeu isso aqui, queridos? Amém. Que Jesus mais uma vez oferece uma água viva. E a água viva é o Espírito. Está bem claro esse texto?
Avança aí para mim. A experiência transcendente do recebimento do Espírito Santo, derramado do alto. Deixa eu explicar esse derramado do alto, por favor. O homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Lembre-se, você nasceu na terra do ventre da sua mãe, é nascido carne, somente. Nenhum de nós nasceu com o Santo Espírito. Nenhum de nós. Absolutamente nenhum de nós. Ah, pastor, mas João Batista era profeta. Ah, mas e Jesus? Jesus era o próprio Deus encarnado. Não pegue esses exemplos, porque isso não cola para a gente. Nenhum de nós nasceu com o Espírito Santo. Zero. Não tem nenhuma exceção. Recebemos o Espírito Santo quando acontece o que, irmãos? Quando cremos em Cristo Jesus, pela pregação. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Você ouviu a palavra, te manifestaram a pregação do Evangelho, e aí você creu. Ok? Aí vem sobre a tua cabeça o Santo Espírito. Vem da onde o Espírito Santo? Do céu. Vem do alto. Por isso a carta do Evangelho de João fala que importa nascer de novo. De novo no original não é de novo, é do alto. Importa nascer do alto. Da terra nós já nascemos. Agora precisamos nascer de novo do alto. Esse novo nascimento vem do alto. É quando o Espírito vem para dentro do seu coração. Seu coração é a terrinha, a terra, e o Espírito é a semente. É colocado aí dentro da sua terrinha. Então não entendeu a metáfora aí? Então quando você recebeu a Cristo, você recebeu o Espírito, a unção, que vem do alto, vem do trono. Vem do Pai e vem do Filho. Amém? Todo mundo entendeu essa dinâmica? É do alto. Vamos lá de novo. A experiência transcendente do recebimento do Espírito Santo, derramado do alto, se dá no interior do homem, é dentro do homem. Nada tendo a ver com a água exterior, imaterial. Logo, essa imersão na água física é só um simbolismo daquilo que já ocorreu no homem interior, na sua alma, e serve como testemunho público dessa nova realidade do novo nascimento do Espírito. Então vamos lá, vamos agora defender o que foi dito ali. Eu falei que não adianta batizar quem não tem o Espírito Santo. A Igreja Católica, para garantir o rebanho, passou a batizar a criança infante. Não tem exemplo de batismo de criança no Evangelho. É uma sugestão. Por exemplo, assim, e fulano recebeu com toda a sua casa a Cristo. Eles acham que aí toda a sua casa inclui as crianças. É uma sugestão, não tem nenhum texto que batiza a criança. Principalmente bebê. Ok? Mas a Igreja Católica, para garantir o rebanho atrelado a ela, introduziu o batismo infantil. Porque assim já está fisgando, né, criança do catolicismo romano, desde o nascimento. Mais adiante vai fazer a crisma, mais adiante vai fazer mais um processo. E vão fazendo vários processos para manter o rebanho deles. Professor, a Simônia, que é a Igreja Católica Especialista. Especializou nisso para atrair as pessoas. Por exemplo, eu, quando nasci, gosto, minha dos pais católicos, né? Como muitos de nós aqui. Ou seja, qual argumento tem? Né? Para que a criança não morra pagando. Isso é tudo argumento. É um argumento para, olha, meu filho, minha filha, vai morrer pagando? Não vai precisar. Pela ignorância do povo e a falta de conhecimento das escrituras, eles manipulam e todo mundo tem que batizar, porque senão botam um terror se a criança morrer pagando, né? Mas aonde é que está esse terror na Bíblia? Qual o texto? Batize suas crianças, não, elas vão morrer pagando. Versículo qual? Quarta carta de João, 3 Pedro. Onde é que está esse texto? Não existe. Então é uma religiosidade, né? É uma artimanha religiosa. Fato é que muitos de nós aqui, que nascemos fora do berço evangélico, fomos batizados no batismo católico romano como bebê, sem consciência de nada, sem arrependimento, sem nada. Algum de nós recebeu o Espírito Santo pela água batismal católica? Não.
e nem recebeu o Espírito Santo pela água batismal no meio evangélico. Lembrando que você não recebe o Espírito Santo em água batismal. Não é a água física que te dá Espírito Santo. Você só vai para a água do batismo porque você já recebeu o Espírito Santo. Essa é a ordem correta. Todo mundo entendeu? O que é então o batismo nas águas? Uma encenação daquilo que aconteceu no seu interior. Quando nascemos de novo, a maior evidência que nascemos de novo é a mudança de comportamento. Era assim, era assado, aí tem uma metanoia, mudança de mente. Você era torto, havia um homenzinho torto, aquela música cristã evangélica, era de criança, e aí encontrou a Bíblia, na verdade encontrou Jesus, e que era torto se endireitou. Você era torto e aí você muda de comportamento, é uma mudança de mente, metanoia. Essa é a mudança que evidencia que você nasceu de novo. Mas não houve nenhuma evidência necessariamente física. Qual foi o minuto exato que Jesus entrou na sua vida? Qual foi o minuto exato em que você recebeu o Espírito Santo? De qual dia? Vocês sabem? Ninguém sabe. Qual foi o minuto exato que você nasceu de novo? De que dia? Você pode dizer o dia que você confessou com os lábios. Mas o fato de você confessar com os lábios não quer dizer que você já tinha nascido de novo? Sim. Ninguém confessa Jesus é meu Senhor, senão pelo Espírito. É como se fosse o primeiro berro de uma criança recém-nascida, dizer Jesus é meu Senhor. Quando você confessa publicamente Jesus é seu Senhor, você já nasceu de novo. Entenderam? Então nenhum de nós sabe exatamente o minuto exato em que o Espírito Santo entrou na nossa mente, nosso coração. Eu lembro de quando eu me batizei, eu não tinha contato nenhum com o Evangelho. Eu estava em casa durante 3 domingos, eu acordava, então o Senhor assim, você precisa se batizar, você vai pegar o Evangelho. Eu já acordava chorando, cantando hino. Então já tinha nascido de novo. Isso foram durante 3 domingos. No terceiro domingo, aquele incômodo, o domingo o dia inteiro. Quando chegou 5 horas da tarde, eu falei assim, mãe, eu vou me arrumar para ir na igreja. Vai na igreja, mas o quê? Eu falei assim, eu vou me batizar. O quê? Você vai se batizar? Se for. Claro. Tem uma voz dizendo aqui que eu preciso me batizar, que eu vou pegar o Evangelho. Me arrumei para a igreja. Minha mãe disse assim, eu vou contigo. Chegou lá, me batizou. Eu e ela. E quando o pastor estava pregando, o pastor anda logo, porque eu quero que essa povo do vale. Ele falando. Quem quer servir, vem ser servido. Eu quero. Fui lá e me batizei. Agora, o que eu achei assim muito interessante é que há pouco tempo eu estava vendo um testemunho de um dos artistas aí, eu não lembro o nome dele não, eu sei que ele é conhecido aí, mas não lembro não, que ele estava falando que ele entrou, do espiritismo, olha só, do espiritismo, ele entrou numa igreja, ele ouviu a pregação, ele aceitou a Jesus, confessou lá na frente, mas ele não se batizou. Aí passou um tempinho, ele foi lá no centro espírita dele fazer uma consulta que ele estava com problema. Chegou lá, o cara, a entidade, falou assim, olha, não posso fazer nada com você porque você já pertenceu lá em cima. Você levantou a mão, bota Então, a mão e você veio. Olha bem, então já tinha nascido de novo. Todas as histórias que você puder lembrar, e a sua própria, você vai perceber que quando você se manifestou para Jesus, na verdade, Jesus já tinha se manifestado para você antes. Amém, aleluia. Não é verdade? É essa a ordem, tem que ser assim. Você primeiro teve uma experiência com o Espírito do Senhor, e aí você correu atrás. Com cada irmã, já estava incomodada lá. Quem é que estava te incomodando? O Espírito Santo. Que já estava no seu coração. O resto agora é fazer os processos. O batismo nada mais é do que um testemunho público de que você sofreu uma transformação no seu interior. Amém? Esse é o motivo do batismo. Vamos lá, que tem muita coisa para falar sobre o batismo aí. Vamos lá. Tito 3, 5 e 6. Vamos lá, grandão aqui, ó. Ei, pastor. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem é que nos salvou? Deus. Conforme nós quisemos, né? Eu quero ser salvo. Não. Ele que foi atrás da gente.
nos salvou, e nos lavou, e nos regenerou, e nos renovou. Renovou nossa mente. Pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo é assemelhado à água. Mais uma vez, o Espírito Santo é água. É o que lava. Verso 6, igreja. Que ele derramou, é derramado lá do céu, lá do alto, sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tem até uma ilustração do camarada aqui sobre a rocha, simbolicamente é Cristo, e descendo água do céu sobre a cabeça dele. A ideia de receber do alto essa água. Amém? Diga, Isaac. 3 pontos. Ixi! Vamos lá, vamos ver se eu te mato. Vamos lá. João Batista, no começo, ele é o precursor do nosso rei Jesus. Eu não estou ouvindo bem, não. Fala um pouquinho mais alto que até sai na gravação. Vamos lá. João Batista era o precursor de Jesus Cristo. Sim. Bom, isso tudo, antes de Jesus começar o seu ministério e até mesmo entrar nas águas, João Batista já batizava. Sim. Sendo que aquelas pessoas, os seguidores de João Batista, não recebiam o Espírito Santo, eram mergulhados nas águas. Só. Bom, o que eu entendo aí? Não vou dizer se eu estou errado, me corrija. Era como um ensino daquilo que era devido ou perfeito. Isso, foi o que eu falei, é só uma introdução. Está todo certo, vamos lá. E era especialmente para o povo de Israel. Isso. Quando Jesus se batizou, vieram umas 6 Espíritos sobre ele naquele mesmo instante, Sim. após o batismo. Para cumprir-se Isaías 11. Isso. Mas aqui está mostrando, pelo que eu entendo, já me falaram agora alguns irmãos, que sobre o Espírito, sobre a pessoa, quando mergulha nas águas, porque Jesus, assim foi como o Rei da Glória. Não, aí você está fazendo uma inferência. Não, eu estou falando. Se Jesus recebeu o Espírito na hora do batismo na água, então todos nós também teremos que receber o batismo na água. Isso é uma inferência, não é isso que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que o povo lá fora. Então, o povo fala muita coisa. Isso. Bom, agora vamos lá. Hoje em dia. E o terceiro ponto? O terceiro ponto. Hoje, por exemplo, vou falar o terceiro sobre mim, a minha pessoa. Quando eu estive na minha casa, eu não era batizado, eu não conhecia sobre Jesus. A igreja visitava a minha casa e pregava e ensinava as minhas irmãs. Sim, você ouvia a palavra. Eu ouvia a palavra escondido atrás da porta. Você ouvia a palavra. Então, se nasce de novo através da ouvir a palavra. Isso. A pregação. Aí eu ouvia a palavra, escutava aquilo, chegou um belo dia, ela se batizou depois de um ano delas estudarem a palavra. Sim. Após, quando foram se batizar, eu fui junto. Mas eu não batizei, eu vi. Mas naquilo tudo, após esse tempo, começou a vir um constrangimento dentro de mim, de arrependimento de coisas que eu fazia, me sentia mal. Comecei a me examinar e me arrepender e me sentir mal com aquilo. Então eu acredito assim, em mim, em nós, hoje em dia, gentios, não falando do povo de Israel, vem esse sentimento de arrependimento que vem do alto a nos levar às águas. Então, não é tudo que eu falei até agora? Isso, Você está alinhavando o que eu já falei. Não, mas o que eu estou querendo dizer para o senhor é que o que o povo lá fora diz e o que eu vivi como pessoa. Sim. E o que aconteceu antes de Jesus mergulhar nas águas. É uma divisão em que era como um ensino daquilo que ele havia sobre o Espírito em nós. Sim, mas nunca ninguém recebeu o Espírito Santo nas águas do batismo no Jordão. Não. Somente Jesus. Nenhum dos batizados ali de Israel recebeu o Espírito Santo. Então, nisso tudo, hoje em dia, nós somos levados pelo Espírito ao batismo. São levados pelo Espírito ao batismo. Agora você fechou com chave de Nós ouro somos os gentios. esse entendimento. Você, pelo Espírito, é levado ao batismo. Ou seja, você já tem o Espírito, por isso você é levado ao batismo. Pastor, isso é referente a um caso que aparece no Cornélio, quando Pedro vai pregar na casa dele, todo mundo é batizado. Pedro ainda falava e eles receberam o Espírito. Aí é aquele caso extraordinário que não se vê tanto hoje em dia de alguém imediatamente após ouvir o Evangelho já recebe o Espírito do alto e ali já começa a manifestar um dom. Isso aí é a coisa mais rara que há. Mas é evidência, né? Seria legal se todos nós. Eu perguntei assim, qual foi o minuto exato que o Espírito Santo entrou na sua vida? Você não vai saber dizer. Mas se nós, ao recebermos o Espírito, manifestássemos imediatamente um dom, saberíamos.
porque faria alarido, faria barulho. Entenderam? Nossa conversão foi meio misteriosa e silenciosa. No caso de Cornélio, não foi silencioso. Assim que eles ouviram a palavra, o Espírito veio do alto sobre eles, e imediatamente começaram a falar em línguas estranhas. Ali é um caso especial, porque eles falaram assim que nasceram de novo, em outras línguas, receberam dom imediato. E a maioria de nós não recebe essa manifestação imediata. Você crê em Jesus no seu interior, é impelido pelo Espírito para os rituais do batismo e tudo mais, e vai buscar os dons depois. A nossa realidade é essa. Mas seria maravilhoso se ao nascermos de novo, já começarmos a evidenciar dons. Na hora que o Espírito entra. Seria maravilhoso, mas não é assim com a maioria esmagadora da igreja na face da terra. Vamos falar de novo um pouquinho mais à frente, mas fechou com chave de ouro o entendimento do varão. Avança. A menina pediu a palavra. Diga, minha irmã. Todo novo nascimento tem arrependimento. Tem que ter arrependimento. Mas todo arrependimento não vem acompanhado do novo nascimento, certo? Não. Todo novo nascimento é mediante arrependimento. Esse arrependimento é causado pelo Espírito. Não é causado pelo Espírito? Porque o homem O Paráclito não ia causar o quê? Anunciar justiça, o juízo de Deus. Porque esses dias eu estava pensando nisso, em João 3. Porque o homem natural, nascido da terra, pode se arrepender de atos. Remorso, de pecado, de tá, crime. tá. Mas esse arrependimento não é conversão. É uma diferença. Todos nós podemos arrepender de qualquer coisa, de qualquer besteira que fizemos. Mas não é a mesma coisa do arrependimento para novo nascimento. O novo nascimento é uma mudança na mente causada pelo Espírito. Aí é diferente, é o sobrenatural, é a metanoia. Eu dei testemunho aqui na quarta-feira de um homem que lá no meu passado, quando eu não era cristão, eu cheguei numa igreja no alto do Morro do Borel, cheia de bandido, e lá que um ex-marginal, perigoso da área, tinha nascido de novo. Quando eu cheguei lá, ele me tirou do chão um abraço de urso e me sacudiu no ar. Eu não conhecia nem o cara, aquele cara me abraçando daquele jeito. Ele sofreu uma mudança tão grande, uma metanoia tão grande, que era evidente que era nascido de novo. De bandido perigoso com um homem amoroso. Aí há a evidência da conversão genuína, do novo nascimento, da metanoia, da mudança de mente. Pastor, apenas para concluir o que eu li, veja bem que esse aí é o arrependimento é quando ele ouve a palavra. Sim, mediante a administração da palavra. Esse arrependimento é um arrependimento normal. Eu estou fazendo alguma coisa errada, eu me arrependi. Mas eu não ouvi a palavra de Deus. Aí já é um senso comum. Ali Romanos capítulo 2. Romanos 2 fala que o homem tem dentro de si um arbítrio, que ora o absolve, ora o condena. Esse arbítrio é inato, todo ser humano tem. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Aí não é o arrependimento do Espírito Santo. O arrependimento do Espírito Santo é sobrenatural dentro do interior. Vamos lá. Estamos falando do batismo nas águas. O testemunho do batismo nas águas também representa um sepultamento da velha criatura. Representa, não é necessariamente uma realidade física. Nos segundos submersos, você ficaria segundos debaixo d'água, ao emergir simbolicamente, ressurgir da morte para uma nova vida em Cristo. Romanos 6, eu fiz uma edição para ficar menor, porque essas aulas estão batendo mais de 1h40, então eu estou reduzindo um pouquinho. Vamos ser mais objetivo, vamos lá? Lê comigo. Que diremos, pois? Paulo diz: permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, olha aqui, agora está sublinhado aqui em vermelho, ó, que fomos batizados em Cristo, mergulhados no Espírito do Cristo, fomos batizados na sua morte.
Então preste atenção que há uma conexão daquele batismo nas águas com a morte. A morte de Jesus e a nossa. Vocês não estão entendendo não? Vocês são mortos-vivos. Não é zumbi não, Walking Dead não. Nós morremos para uma realidade e renascemos para outra. Morremos para o mundo, pecado. É isso que ele está falando no argumento do pecado. Agora verso 4, vamos lá, é tudo simbólico. Vamos lá? Fomos, pois, o quê? Sepultados. Não só morremos, como fomos sepultados. Onde é que é a tua lápide? Eu não sei, mas ele está minha. Quando fomos morrer, fomos sepultados. Com ele, Jesus, na morte, pelo batismo. O batismo é uma espécie de morte. E ressurreição. É as duas coisas. Os segundos dentro da água, morte. Saiu da água, ressurreição. Entenderam? Morte e ressurreição. Toda essa simbologia está no batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, já que renascemos. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Percebam que o batismo fala também de ressurreição. Aponta para a ressurreição. Verso 6. Sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Por isso não pode ter crente Gabriela. Não é? Crente Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Tem crente que não larga seus procedimentos errados de jeito nenhum. Ah, eu sou assim mesmo. Então você precisa nascer de novo. Ah, eu sou iracundo, brigo com todo mundo. Então você não nasceu de novo. Porque no Espírito que você recebe, tem paz, longanimidade, capacidade de domínio próprio. Que história é essa que você é de Cristo e ainda manifesta toda a sua carnalidade? Você morreu, querido. Quer uma notícia boa para você? Você morreu. Só esqueceu de deitar. Você morreu, querido. Aquilo que tu era antes, eu brigava com todo mundo. Ninguém podia comigo. Eu bati em 3, eu bati em 10. Problema seu. Agora você é nova criatura. Morreu isso aí tudo. Isso tudo morreu. Agora você é um cordeiro. Agora você é manso. Tem que haver essa mudança, essa metamorfose. Crente que mantém seus traços carnais vívidos, a gente começa até a duvidar se nasceu de novo. Porque tem que haver mudança. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Fomos sepultados, morremos e fomos sepultados junto com Cristo no batismo. Para uma nova vida. Para a ressurreição. Então tem que ter novidade de vida. Tem que andar em novidade de vida. Não pode andar na velha natureza caída. Avança para mim aí. Tem até uma foto aqui, camarada aqui sendo imerso, morte. Levantou-se, vida. Nova vida em Cristo. É a simbologia do batismo na água. Colossenses 2,12, igreja. Vai reforçar isso, vamos lá? Tendo sido o quê? Sepultados. Nós fomos sepultados. Morremos e fomos sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Não só morreu o velho homem, como você ressurgiu nova criatura, simbolicamente, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo ritual não salva. O ritual do batismo não salva. O ladrão lá de Jesus foi admitido sem descer as águas. Ou não foi? Foi. Há uma ênfase muito forte em se eu não me batizar, não sou salvo. Está errado. Não é o batismo das águas que salva. O que salva é o que, irmãos? Arrependimento. Mas qual é a palavra? A palavrinha com duas letras. Novo nascimento.
Duas letras. Fé. Somos salvos pela fé, não pelo batismo. Fé é a porta de entrada para a nova realidade. Pela fé, um dos sinônimos mais claros da fé é confiança. Confiamos no que Jesus fez na cruz e isso nos salva. Quem crê será salvo, não é quem for batizado necessariamente. Vou mostrar essa questão. Onde é que está um texto que parece sugerir que se você não batizar nas águas seria salvo? Esse texto aqui, ó. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crê, eu fiz questão de sublinhar. Quem crê e for batizado será salvo. Muito bem. Quem, porém, não for batizado, é isso? Quem não crê. O que nos salva? A água do batismo ou a fé? A fé. É o único que repete duas vezes. Oi? É o único que repete duas vezes. Crer. Crer. O que define se você é nascido de novo é a fé. Será condenado. Tem um detalhe que vocês sabem, esse aqui é o final longo de Marcos. Nas Bíblias mais específicas, vou mostrar que esse final não foi Marcos que escreveu. Algum escriba acrescentou o final de Marcos. Esse final não é digno, para mim, de 100% de aceitação. Porque foi alguém que acrescentou o que Marcos não escreveu. Tudo bem, tem elementos ali dentro desse acréscimo até críveis. Porém, não é o final autêntico de Marcos. Ainda assim, mesmo que você consiga conceber fé nessa palavra, esse finalzinho de Marcos, a ênfase que foi dada ali não foi no batismo. Foi em quê? Fé. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado. Não é quem não batiza. Ok? Efésios 2:8. Lê comigo. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Você é salvo mediante o quê? Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Até o fato de você crer em Jesus é dado por Deus. Fé é dom de Deus. Verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Se eu, por exemplo, ministro a palavra para alguém que está enfermo, está no hospital, hospitalizado, nas últimas, e a pessoa crê em Jesus, ela creu, ela recebeu o dom da fé, mas ela 2 dias depois falece ali naquele hospital, não teve chance de entrar nas águas batismais. Ela não é salva, irmãos? É salva. Ela creu. O que nos coloca dentro da salvação é fé. Não é a água do batismo. O ladrão da cruz não teve tempo também de descer da cruz e batizar. Eu tenho um testemunho, pastor. Eu fui andando. Tem que ser bem rápido, porque eu estou correndo aqui quanto tempo. O senhor Hernani, onde mora minha irmã, morava num condomínio. Eu não sabia que estava doente. Aí me levou, foi na virada do ano. Fui para lá e estava na casa da minha irmã. E veio no meu coração assim: vá no senhor Hernani, vá no senhor Hernani. Aí eu falei: que é isso? Eu perguntei: mas o que é o senhor Hernani? Ah, está na casa, está doente. Aí eu desci: chama o senhor Hernani. Ele gemia de dor. Aí eu entrei, ele saiu da cama. Não, já que eu recebo. Aí saiu, cheio de dor, um senhor de cor bem alto, forte, magro, sentou e começou a conversar comigo. Pô, estou mal, irmão, estou sofrendo. Aí começou a chorar, falei que veio no meu coração e disse assim: ó, faça a pergunta a ele se ele aceita Jesus como seu Salvador. Aí eu falei para ela assim: ó, você aceita Jesus como seu Salvador, Fernando? Eu aceito ele como meu Salvador, sempre tive perdão do meu Senhor. Eu estou confessando do outro lado. Você confessou naquela hora, no dia seguinte você vai do céu. Então, foi salvo. Glória a Deus. Salvíssimo. Glorifico a Deus por isso, porque foi usado para poder ser mediador de sábio. Para levar ele essa confirmação. É uma pessoa sempre muito. Mas ele não teve chance de viver para ainda descer nas águas batismais, fazer obras. Que obra que esse homem pôde fazer? Nenhuma. Não é isso que é o vital. O vital é crer. Ok? Estamos desmistificando aqui, queridos, porque muitos cristãos acham que a água do batismo é tudo.
Eu também não estou tirando a importância da ordenança. A ordenança é para ser cumprida. Porém, não se deve superestimar o descer as águas. Ok? Só isso. Ah, mas então a pessoa que quer nascer de novo, mas ela não quer batizar as águas. Está sendo teimosa, porque é uma ordem. O Espírito vai nos conduzir ao contigo nas águas. Amém? Pode ser para mim. Então há uma confusão muito grande no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, sobre o que é batismo no Espírito Santo. Aqui, o reverendo William Seymour, ele começou uma reunião no celeiro, na verdade, isso aqui é um celeiro de cavalos. Essa construção aqui é um celeiro de cavalos. Primeiro ele começou na casa, onde ele servia. Ele, algumas mulheres e alguns mexicanos. Ou seja, naquela época, começo do século XX, muito racismo na América Branca. E eles não podiam ficar dentro de casa na hora do culto. Eles acompanhavam o culto da porta para fora. William Seymour, algumas mulheres, outros negros e mexicanos. A ralé. E aí eles começaram a se reunir à parte. E entenderam pelas Escrituras que se buscassem os dons, viriam os dons espirituais. Eles começaram a orar e começaram a falar em novas línguas, línguas estranhas. E começaram a exercer o dom de cura uns sobre os outros. Isso aqui causou um alvoroço. Eles saíram daquela casa e foram para esse lugar, na rua Azusa Street, rua Azusa. Aqui nesse lugar começou a mover, que eles ficavam o dia inteiro orando. O William Seymour se ajoelhava de trás de um barril de madeira, rústico ali, ficava horas ali orando naquele barril de madeira, e aí começou a vir evidências sobrenaturais sobre aquele lugar. De tal maneira que o jornal de Los Angeles foi lá entrevistar, ver o que está acontecendo, aquela bagunça. Começou aquela efervescência na cidade. E aí gente do mundo todo começou a fluir para a Rua Azusa. E todo mundo chegava de longe a sentir o impacto do poder do Espírito. Esse aqui é um dos marcos do movimento pentecostal moderno. A restauração da fé nos dons espirituais. Que não aconteceu na Idade Média com Lutero, não aconteceu com os outros avivalistas que vieram antes, aconteceu aqui, há pouco mais de 100 anos, 100 e poucos anos. Amém, povo santo? Havia outros movimentos de avivamento já em outros lugares do mundo também, mas o que ficou mais famoso foi esse aqui. Daqui surgiram missionários que levaram essa novidade, que não era novidade nenhuma, era a restauração dos dons, que está lá em Atos Apóstolos, que está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Era só renovação, não era novidade nenhuma, não era uma invenção nova. E aqueles que creram nesse mover do Espírito se tornaram pentecostais. Quem não creu nesse mover do Espírito se tornou tradicional, guardou a tradição que tinha antes desse mover. Então dividiu o cristianismo moderno em dois ramos, pentecostais e tradicionais. Dos pentecostais derivou mais um outro ramo, os neopentecostais. Os neopentecostais é mais ou menos uns 50 anos para cá, com a ênfase maior em libertação, exorcismo. Esses são neo. Os pentecostais raiz são do começo do século XX, tem a Assembleia de Deus, tem outras denominações grandes, são do começo do século XX, são pentecostais, que creem nos dons espirituais, com a evidência do dom de línguas, né? Uma das evidências do dom de línguas estranhas. Muito bem, esse preâmbulo histórico é importante. Entre o final do século XIX e início do século XX, aconteceu um grande avivamento, com a restauração dos dons espirituais, como na igreja primitiva e apostólica. Avivamento da Rua Azusa, 1906. O efeito foi o movimento pentecostal moderno, que gerou milhares de igrejas com ênfase nos dons do Espírito. Avança aí, quem quiser procura na internet. O que não falta é estudo, vídeo sobre o avivamento da Rua Azusa. Para contrastar com as igrejas
que permaneceram no tradicionalismo, aquelas que não abraçaram o mover dos dons, e rejeitaram essas manifestações, os pentecostais criaram uma dogmática interpretação sobre o batismo no Espírito Santo, com destaque para o dom de línguas estranhas. Nesta visão, o novo nascimento em Cristo não é considerado como batismo no Espírito, e sim a segunda bênção, quando há evidência de dons e sinais. Deixa eu explicar essa argumentação toda aí. Na Bíblia, batismo no Espírito Santo é ser imerso no Espírito de Cristo, no Espírito de Jesus. Tem algum cristão que, tendo nascido de novo, não foi imerso nesse Espírito? Não existe. Todo aquele que vai a Jesus é imerso no mesmo Espírito. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Entenderam? Biblicamente só existe um Espírito e uma imersão no Espírito. Mas a igreja pentecostal, nascida no século XX, resolveu chamar de batismo no Espírito, não o novo nascimento, a regeneração, mas uma segunda bênção. Nada mais é do que se apropriar da nomenclatura, da fraseologia e aplicar um novo sentido. Então chamam de batismo no Espírito a evidência de um dom espiritual. Isso é exclusivo do movimento pentecostal moderno. Nunca antes em toda a história da igreja se separou uma coisa da outra. Todo aquele que nasce de novo é nascido no Espírito de Cristo. É batizado, é imerso no Espírito Santo. Mas a igreja pentecostal exclusivizou esse termo, batismo no Espírito Santo, como sendo evidência de dons. Não só o dom de língua, mas evidência de qualquer dom. Então, para os pentecostais, quem só nasceu do Espírito na conversão, não é batizado no Espírito. Pode se entender? Isso é coisa do pentecostalismo moderno. É coisa de 100 anos para cá. Em toda a Bíblia, sempre quem nasceu de novo foi imerso no mesmo Espírito Santo. Não tem uma segunda imersão. Tem a busca dos dons. Paulo diz: buscai os melhores dons. Busca. Não batismo. Não é chamado batismo nas palavras de Paulo. Todo mundo entendeu? Estou tentando tirar a ambiguidade desse termo. É uma dúvida. Lá em Pentecostes, eles se reuniram ali, movidos por quem? Pela ordem de Jesus. Pelo Espírito, né? Não. Não? Eles não creram pelo Espírito. Não, querido. Você não ouviu nas cartas de João dizer que o Espírito ainda não tinha sido derramado, que Jesus tinha sido glorificado? Quando eles obedeciam Jesus, era pelo Espírito? Não. Eles não tinham recebido ainda o Espírito. Você não entendeu no texto de João? Sim, mas quer dizer, então eles creram sem o Espírito, Sim. depois receberam o Espírito. Depois receberam o Espírito. Quando é que a igreja recebeu o Espírito Santo? Pentecostes. Antes disso, alguém tinha Espírito Santo? Eles eram movidos por ordens de Jesus. E aí era uma, digamos assim, um mover, uma unção temporária delegada. Como é que eles fizeram sinais? Como é que eles faziam tantas coisas, pregavam? Antes do derramamento do Espírito. Era uma delegação de poder. O Senhor deu autoridade. Deu autoridade a ele. Eis que vos dou autoridade sobre todo Espírito. O Senhor deu uma autoridade delegada a eles antes do derramamento do Espírito. Mas eles não tinham o Espírito. Tanto é que esperaram receber o Espírito no dia de Pentecostes. A inauguração da igreja ungida é no Pentecostes, Atos 2. Tá, mas ali, vamos supor, quando Jesus estava na missão dele, Sim. muitos creram e muitos não creram. Sim. Muitos creram, não foi pelo Espírito essa crença. Não, é como se atribuísse que todo ser humano tem Espírito Santo antes de vir a Jesus. Não pode. Tá, aí quando a palavra fala, por exemplo, que ninguém pode vir a mim se o Pai não me der.
Aí é o Senhor movendo o Espírito, como você viu vários testemunhos, e o Senhor primeiro manifestou o Espírito na vida da pessoa, da irmã. Começou a ministrar no coração dela e ela veio. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E ninguém vai a Jesus se pelo Pai não for concedido. Então, como é que nós chegamos a Jesus? Não foi o Espírito do Senhor tratando a nossa mente, nosso coração? Aí é outra realidade. Deixa eu fazer abre aspas aqui, para você entender. Eu estava falando de uma virada de dispensação. Antes de Jesus vir à Terra, o Espírito Santo descia sobre os homens? Descia. Só que descia e saía. Ali, nessa transição, ali, quando começa a igreja, vai parar de sair. Essa é a distinção. Antes o Espírito vinha, veio sobre mim o Espírito, fazia o que tinha que fazer, falava, profetizava, fazia sinais e depois saía. Era uma visitação do Espírito. O que muda a partir de Pentecostes? Não é mais visitação do Espírito, é morada. Nós somos, é permanente, nós somos selados com o Espírito Santo. Agora o Espírito não entra e sai, entra e sai, entra e sai. Agora ele fica. 1 João diz, o Espírito, a unção que dele receber permanece em vós. Agora é permanente. Ali nós estamos vivendo uma transição de duas alianças. Antes de Jesus, uma situação. Depois de Jesus, o derramamento do Espírito, outra situação. Entendeu? Então não é a mesma coisa. As pessoas iam atrás de Jesus pela pregação, por tudo mais, mas não tinham o Espírito Santo. A partir do Pentecostes, agora quem recebe o Espírito Santo não fica sendo visitado pelo Espírito Santo. Ele permanece dentro de você. É a divina semente. Uma semente foi plantada no seu interior. É diferente da realidade antes do derramamento do Espírito no Pentecostes. Foi bom, foi pertinente essa sua colocação, que ajudou a situar as coisas. Diga, meu irmão. Pastor, eu lembrei que no texto de Atos 19, que o apóstolo Paulo ele encontra os discípulos que só tinham batizado Na água do João, né? Batiu arrependimento. Aí eles falam que nem Nem ouviram falar que tinha Espírito Santo. E aí eles recebem, então ele começa a profetizar e falar Sim. em novas línguas. Porque naquela época, graças a Deus, a inauguração do poder do Espírito na igreja no início era muito forte. As pessoas já nasciam de novo falando em, como no caso de Cornélio. Estavam ainda ouvindo a palavra quando veio sobre eles o Espírito. E aí ele recebeu o Espírito e começou a falar em novas línguas. Automaticamente ao receber o Espírito. Então, nessa ocasião, ainda havia essa evidência de nascer de novo, já manifestando um sinal. Porque nós não vemos, não verificamos ao longo de todo o cristianismo. Mas não é esse texto que os pentecostais usam para dizer que só se você for batizado no Espírito Santo... Eles usam vários textos, mas eles negam outros textos. Você pode fazer doutrina na Bíblia escolhendo alguns textos selecionados. Você cria uma ideia. Mas essa ideia não pode ser desassociada do restante da Bíblia. Não pode ser solta. Se eu pegar alguma meia dúzia de texto, eu crio uma ideia. Mas essa ideia tem que passar pelo crivo do restante da Bíblia toda. Do contexto. Então eles isolam algumas experiências para dizer, só quando nasce com manifestação, aí cria uma ideologia sobre isso. Mas isso aí é uma exceção à regra. Ninguém nasce de novo falando em línguas. Alguém aqui nasceu de novo falando em línguas estranhas? De repente aconteceu com alguém, não sei. E se aconteceu, foi absoluta exceção. Absoluta exceção. A maioria esmagadora de milhões e milhões de cristãos na Terra que nasceram de novo, não nasceram falando em línguas estranhas. Aconteceu depois, quando foram buscar os anjos. A manifestação espiritual veio depois, e não na hora do novo nascimento. Entendeu? Então vamos lá, vamos entrar nessa questão aqui. A igreja então criou a ideia, a igreja pentecostal, de que primeiro nascemos de novo e depois recebemos a segunda bênção, que é o batismo no Espírito com evidência de dons. Deixa eu quebrar isso pela palavra. Só existe um batismo. Esse seria o batismo de fogo que eles falam? Eles chamam de batismo de fogo porque gosta do foguinho, né? Por que eu chamo batismo de água? Se eu estou evidenciando aqui que água. Eles gostam do fogo. Fogo é fogo, é fogo.
Batismo de fogo nem é isso. Batismo de fogo é passar por tribulação. Fogo é tribulação, não é dom. É o que apura, né, a nossa vida. É o que apura, que aperfeiçoa pela perseguição, pela provação. Fogo tem contexto de provação, não é dom espiritual. Pastor, o que Jesus falou é: vocês vão passar pelo batismo de fogo antes de ir para a crucificação? Vão passar por tribulação. Tribulação, perseguição, perigo. Fogo tem conotação de apurar no meio da ardência da aflição. Não tem nada a ver com dom espiritual fogo. É porque na hora que desceu sobre a igreja, o que apareceu na cabecinha de cada um dos 120? Uma língua de fogo que depois sumiu. Foi só uma evidência visível. Mas nunca mais ninguém apareceu no isqueiro, né, irmão? Já pensou que legal? A gente orasse bastante, acendia assim, uma labareda assim na nossa cabeça. Foi só na inauguração da igreja, nunca mais aconteceu aquilo. Aí agarram nessa visão do fogo, é fogo para lá, é fogo para cá. E a água? É água para lá, é água para cá. Eu vou com a água, você vem com fogo, eu vou com a água. E a língua como de fogo, né? Mas como? É porque no trono de Deus tem muita chama lá também, irmão. Aí o pessoal gosta mais do fogo. Mas também no trono de Deus tem água também. Vou mostrar para você até o final da aula, tá bom? É água e fogo. Mas não fica só com fogo, não. Fica com água também, por favor. Não abra a mão da água, do Espírito. Então, vamos lá. Essa dicotomia, separar o novo nascimento de batismo no Espírito com a evidência de dons, criou a falsa ideia de que os cristãos tradicionais não são batizados no Espírito. O que é um erro crasso, um erro grosseiro, ao compararmos com os evangelhos, o livro de Atos, as cartas do apóstolo Paulo, o dom do Espírito Santo derramado sobre a igreja inicial no dia de Pentecostes, imergiu a todos os 120 irmãos no Espírito e eles foram cheios. Então, quero mostrar a vocês que não se deve chamar de batismo no Espírito Santo, dom de língua, dom de cura, dom de profetismo. E são dons. Paulo não chama de batismo isso. Paulo chama de batismo, segundo todo o contexto, qualquer um que é imerso no Espírito de Cristo. Quantos entenderam? Tem gente que quer proibir falar em língua, tem gente que não entende falar em línguas. Aqui, ó, tem uma foto aqui muito legal, aqui, ó, ano de 1915, começo da igreja, ó, da Assembleia de Deus, ó, começou a evidenciar dom de línguas da Assembleia de Deus. Olha quanto tempo, irmãos, mais de 100 anos. Mas aí se criou toda uma teologia pentecostal em cima. Avança aí para mim. Eu peguei esse argumento aqui, não está na sua folhinha, não cabe tudo aí, né? De uma página da internet, tem até na sua folhinha endereço, quem quiser ir lá ver. Porque o ramo pentecostal cristalizou a ideia de que se você não manifestar um dom, você não é batizado no Espírito. Aí cria uma frustração. Porque quem não experimentou nenhum dom evidente, deixa eu deixar bem claro, dom evidente, existem dons que não aparecem para ninguém. Ou não tem? Um monte de dom que não aparece para ninguém. Cita um, visão. A pessoa tem visão. Ela vê, o senhor está mostrando aqui no meio do povo, vê os anjos, vê tudo. Mas se ela não falar, ninguém sabe. Sonho. Tem vários dons. Qual é o que aparece bastante, irmãos? Língua estranha e profecia. Aí Paulo vai falar, olha, Paulo, eu amo Paulo nessa hora. Paulo vai dizer, se você não tiver interpretação, é combater uma lata. Você pegou na infância uma lata de 20 e pegou uma madeira e bateu dentro? Faz um barulhão, né, irmão? Dentro da lata. Paulo chega a comparar com isso. O que adianta? Paulo vai dizer, eu falo mais em língua que todos vocês juntos. E olha quem estava comprando com a igreja dos Coríntios, que tinha muita falação de língua. Paulo fala, eu falo mais que vocês todos juntos. Mas se eu não for falar a vocês com palavras que se entenda, 4, 5 palavras que se entenda, o que vai prestar para vocês?
Imagina se eu começo a falar em línguas aqui e não estou explicando o texto para vocês. Você fica aí 15 minutos me vendo falando em língua. Eu entro num êxtase aqui e começo a falar em língua. 15 minutos, 20 minutos, e aí? Tchau, vai embora, porque é só eu e Deus. Se não tiver interpretação, não tem aplicação nenhuma para a vida da igreja. Entenderam? O dom de língua não é obsoleto, mas ele faz barulho. O dom de profecia também aparece. Eis que te digo, né? Você começa a entregar o rolo ali, aparece. Mas o dom de visão não aparece. É só na cabeça da pessoa que ela vê aquelas coisas. E é tão dom espiritual como o outro. É tão dom contra o outro, como o outro. Entenderam? Então, não é a manifestação do dom que prova que você é batizado no Espírito. Porque batizado no Espírito somos todos. Todos. Se alguém não foi imerso no Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É simples assim. Mais do que os dons, que seriam os frutos do Espírito. Porque aqueles homens lá que Jesus falou, em teu nome profetizei, em teu nome falei livro, em teu nome curei. Apartaram de mim, maldito. Caráter é melhor do que poder. Então, os frutos não são mais do que os dons? Os frutos são mais importantes do que os dons. Tem gente que com dons vai para o lago de fogo e enxofre. Um dom em tudo. O fruto é amor. Porque, exatamente, o que se espera é caráter de Cristo, caráter transformado, amor, longanimidade, todos aqueles frutos, os 9 gomos, né? Transformação de caráter é mais importante que poder, porque tem gente que tem poder e não tem caráter. E aí você vê escândalos direto no meio do povo cristão evangélico. Grandes homens que fizeram vários sinais, caindo em adultério, caindo em outras coisas, em roubo. Não adianta poder sem caráter. Porque o que vai nos reprovar é a iniquidade. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Cometeu iniquidade, está fora, não interessa. Mas o teu nome fiz isso, fiz aquilo, não interessa. Você tem iniquidade. Não tenho parte contigo. Jesus vai dizer para aqueles. Diga, minha irmã. Então é isso aí que eu quero chegar. Esses têm dons. Eu já vi pessoas que têm dons. Dons maravilhosos, mas não tem caráter. Não tem caráter nenhum. Está fora. Não está cheio do Espírito. Que eu acho que uma pessoa que está cheia do Espírito é o tanto que o Espírito tem essa pessoa. Né? Desde que ela deixe. Ela pode ter sido usada uma bênção. Ninguém cai no começo, irmão. Sabe onde cai? Quando estiver no auge. Ninguém cai no começo, não, é no auge. Olha para todos os escândalos que você conhece no meio evangélico e vê se a pessoa não está no auge. Ela começa no Espírito. Ela começa sendo uma bênção, sendo usada legitimamente. Em algum momento ela se deixa levar pela carne, se corrompe, e mesmo tendo dons, ela está reprovada. Diga. Pastor, eu louvo a Deus porque quando eu entendi, né? Eu entendi, porque eu sou já dei outras vezes as aulas. Tirou uma carga do seu coração. Porque assim, desde 2006 que eu me converti, com esse grupo que eu vivia, tinha que ter dom, né, irmão? tinha que ter dom e assim, e eu ia nas reuniões para praticar o batismo, nada acontecia. E eu ficava frustrada porque uma pessoa da minha família, não vou citar nome, falava assim para mim, você só vai fluir, você só vai ser usada no louvor quando você for batizada no Espírito Santo. Então eu ficava naquela, eu saía da uma pressão imensa psicológica. Então eu ficava assim, eu falava, meu Deus, mas eu não falo em línguas. E todo mundo falando em língua e eu nada. E como é que você ia se escapar dessa, né, irmão? Eu louvo a Deus, quero louvar a Deus nessa hora. Entendimento. Paulo vai falar que nem todos falam em língua. Ponto, acabou. E comigo, pastor, ensinaram a mim a usar uma fórmula, assim, e essa fórmula era para existir o Espírito Santo vir. Eu tinha que ficar falando glória, 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 até que a minha boca cansava de ficar glória, glória, glória. Ouve só, eu não gosto de debochar dos dons do Espírito e eu tenho como língua. Eu não debocho. Mas falar glória, 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 você vai embolar a língua, irmão. Isso não é dom de língua. Não, não. Isso é uma indução. Não, não. É no caso, esse glória, glória é para chamar. Eu sei, mas você corta. Olha só. Se eu ficar assim, glória, 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 glória. Não é, isso não é dom de língua não, irmão. Não é dom de língua não. Vai dando glória, não é assim. Não é indução da mente.
Quem recebe o dom de língua, a mente não ativa isso. Não é ativado pela própria mente do ser humano. Tem que ser legítimo. Você perde o controle também? Perde o controle da língua, não da mente. Mas a sua mente não participa. Paulo vai dizer que fica infrutífero. Se você controla o dom de língua, é você que está fazendo, permita aqui abrir e criar macaquice. Papagaio que repete o que ouve. Tem curso de língua na internet feito por padre? Tem. Eles falam assim, fala agora em língua. Fala assim comigo. Balabi, balabalabá. Aí é imitação, irmão. Isso não é dom de língua autêntico em lugar nenhum. Você começar a ensinar com frase de efeito assim, não é dom de língua. O dom de língua flui no êxtase e você perde o controle da língua. Não pode ser você controlando. Eu não posso falar em língua agora, por exemplo. Vai dizer que tem um dom de língua, eu não posso falar, não estou em êxtase. Do nada, assim na carne, eu vou falar agora em língua? Não vou falar. Oi? Curso de sapatinho de fogo. Olha, eu não quero debochar de nada que é dom legítimo de Deus. Nada. Mas o dom legítimo não é você manipulando. Você não pode manipular o dom. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade só porque... Sabe o que aumenta muito a minha aula? Todas as testemunhas que vocês estão no meio da aula. Não, eu queria perguntar ao senhor se você já leu o livro O Poder Latente da Alma, do Oshmani? Não. Fala justamente sobre o poder da mente do homem. Querendo manipular as coisas de Deus. Interessante. É muito interessante. Muito interessante esse livro. Esse é o problema. A pessoa quer evidenciar um dom porque a igreja pentecostal colocou um jugo enorme nas costas dela, dizendo que se ela não manifestar o dom, ela não vai batizar no Espírito. O que é um erro grosseiro, porque todos fomos batizados no Espírito. Agora, pastor, é falso esse sapatinho de fogo? Não, eu não falei isso. Eu falei que tem gente que faz legítimo e tem gente que faz imitando. Quando você imita, é a sua mente. E quando é a sua mente, não é legítimo. Quando a manifestação vem e não é você manipulando, aí é legítimo. Porque tem situações que a gente vê que é o espírito. É legítimo. Eu falei que não deboche o dom do Espírito aqui, de jeito nenhum. Já passei por alguma experiência que hoje eu não sei nem descrever como é que foi. Mas foi legítimo. Fugiu do meu controle. Se eu controlo, não é legítimo. Entendeu? Se é a sua mente que está fazendo, é imitação. É o que a irmã está falando desse livro interessante, eu vou passar o link dele aí. Só que numa página pentecostal, ele separou novo nascimento de batismo no Espírito Santo. Ele diz que é distinto da regeneração, é distinto da santificação, é distinto do batismo no corpo de Cristo. Ele diz que entrar no corpo de Cristo não é batismo no Espírito Santo. Só a glossolalia, que é falar em línguas. Línguas estranhas. Trata-se de uma evidência externa, física, inicial no batismo do Espírito Santo. Ele pegou um texto onde alguém nasceu de novo, falando em línguas, e aí generalizou. As línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo estão em consonância com a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada não, alguns textos isolados. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, aqui é o irmão pegando alguns textos criando uma doutrina. Aqui é o apóstolo Paulo, doutrinador da igreja. Ele diz, 1 Coríntios 12, 30, vamos ler lá? Tem todos dom de curar? Todo mundo tem? Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam a todos? Não. Então os dons são dados segundo a vontade do Senhor. Quem não fala em língua, não é que não seja batizado no Espírito, é que não recebeu esse dom específico. Só isso. Como muitos de nós não têm dom de curar, como não tem dom de interpretações, de espíritos, são dons específicos. Mas quem disse que aquele que não fala em línguas não tem o batismo? Aonde está escrito isso? Como eu disse, tem dons que não aparecem visivelmente, não causam alarido. Paulo diz aqui em Efésios 4, 5, há um só Senhor, uma só fé. Quantos batismos? Um.
Quantos batismos o irmãozinho aqui descobriu? 4. Quantos batismos Paulo disse que tem? 1. E ele não está se referindo ao batismo nas águas. Está se referindo à imersão no Espírito. Paulo chega a dizer, irmãos, 1 Coríntios 1,14, até decorei esse texto hoje de manhã, ainda graças a Deus que eu não batizei muitos de vós. Ele disse assim, graças a Deus, ele coloca essa expressão, eu não batizei muitos de vós. Por que Paulo está dizendo, graças a Deus que eu não batizei muitos de vós? Porque ele não foi chamado para ficar imergindo ninguém nas águas. Ele foi chamado para imergir as pessoas no Espírito, fazê-las nascer de novo no Espírito. Ele chega quase que desprezar o batismo nas águas. Entenderam? O ritual sem o novo nascimento não é nada. É dar banho nas pessoas carnais ainda. Você pega uma pessoa carnal que nasceu de novo e dá banho nela. Isso não é nada. Não vai mudar a vida da pessoa. Entenderam? O único Espírito, uma única fé e um único batismo, Paulo está falando em nascer de novo, em receber a unção, ser mergulhado no Espírito Cristo. Esse é o único batismo. O batismo ritual é complemento. É a encenação do sepultamento. Paulo definiu que todos quantos recebem o Espírito de Cristo foram batizados num único Espírito, independente das manifestações dos variados dons espirituais. 1 Coríntios 12, 13, está bem grandão, vamos lá? Pois em um só Espírito, esse texto aqui é o chave, para acabar com essa dicotomia, vamos lá? Pois em um só Espírito, todos nós fomos imersos. Imersos? No Espírito. Ué, estão travando para falar imerso? Imerso é a mesma coisa que batizado. Eu estou usando o sinônimo para você entender. Todos nós fomos imersos no mesmo Espírito, batizados no mesmo Espírito, submergidos no mesmo Espírito. Todos nós, uma única imersão. Vamos ler de novo para guardar na sua mente? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E o Espírito agora virou o que de novo? Água. Foi dado a beber de um só Espírito. Você foi mergulhado no só Espírito. Você bebeu de um só Espírito. Todos fomos batizados no só Espírito. Não pode excluir a pessoa que não manifestou aí um dom, dizendo que ela não foi batizada no Espírito. Isso é um erro teológico. Amém, povo santo? Não houve um segundo derramar, nem outras sucessivas vindas do Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito vinha e vinha várias vezes. Mas depois que é selado com o Espírito da nova aliança, não entra e sai toda hora, não, queridos. Vou receber de novo o Espírito, vou receber a terceira vez, vou receber. Não existe isso. Diz encher-se e não receber de novo. Encher o que já está dentro. Amém? É no seu interior. Jesus falou, no seu interior fluirão rios de água viva. No interior, não é do lado de fora. Então buscar o enchimento de fora para dentro é errado na nova aliança. Porque não tem recebimento de segunda, terceira, quarta unção, quinta, sétima, 10ª, 20ª e por aí vai. Você nasceu de novo uma única vez. Você foi mergulhado no Espírito uma única vez. E você se tornou um com o Senhor uma única vez. Amém? Amém. Se você não morrer espiritualmente, essa única vez já é o suficiente. Você já está dentro do Espírito de Cristo. Agora, se nenhuma vez você foi imerso nesse Espírito, aí sim, você precisa nascer de novo. Só quem ainda não participa do dom. Não é dos dons espirituais, é do dom do Espírito. De receber o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz aqui, ó. A diversidade de dons é distribuída pelo Senhor, mas nem todos vão manifestar o dom de preferência, que é aquele que você quer. Preferência pessoal.
Todo cristão que se une ao Senhor Jesus Cristo é batizado no Espírito dele. Caso contrário, não seria de Cristo. Olha o que diz aqui, ó, quer ver? Romanos 8:9. Leia aqui para mim, por favor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é ele. É simples assim. Não existe meios termos. Ou você foi imerso no Espírito ou não foi. Ou você recebeu o Espírito Santo ou não recebeu. Eu sei que tem gente que parece meio crente, né, que frequenta os cultos. Parece meio crente. Mas se a pessoa não nasceu de novo, ela não é do corpo. Ela é frequentadora, ela gosta de ouvir os hinos, quer receber milagres, mas não quer dizer que ela seja do corpo. Todo mundo entendeu? Tem que ter nascido de novo, ser imerso no Espírito do Cristo, para se considerar um com Ele. 1 Coríntios 6,17, vamos lá? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção é o Espírito, que dele recebestes, permaneça em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. Ah, pastor, então ninguém precisa me ensinar, você está fazendo o que aí na frente? É simples, querido. Quando João falou isso, a igreja tinha um alto nível de conhecimento, não tinha apostasia. Eu falei para os arautos aqui estudando na terça-feira. A igreja inicial tinha toda a verdade recebida dos apóstolos, pura, sem mistura, sem dogmática, sem mistura da igreja católica, não existia igreja católica ainda. Ela lutava para não contaminar aquilo que tinha puro. A igreja do século XXI luta para se descontaminar do que sujou. É outra realidade. Entenderam? Nós recebemos tantos conceitos errados, tantos dogmas errados, tanta religiosidade, que a gente tem que se limpar disso e voltar para o que é verdadeiro. Essa é a diferença da igreja que não precisava que ninguém ensinasse, da igreja que hoje necessita sim que a igreja seja reensinada. Caiu a transmissão ou não? Movimentação dos cameramentos, etc. Avança aí para mim. Vamos terminar. O apóstolo Paulo ainda faz uma comparação dessa imersão coletiva, quando mostra que figuradamente Israel, fugindo do Egito, passou sobre as águas do Mar Vermelho. Essa imagem aqui do filme da década de 50. Os 10 mandamentos. Aqui ó, Moisés abrindo aqui o mar. Paulo fala, olha, esse povo de Israel foi batizado simbolicamente. Não foi batizado? Ficaram debaixo de água, não literalmente. A água não pegou neles. Mas uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, passaram no meio. É um bom simbolismo de que eles passaram pelas águas. 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então aqui, ó, uma pré-figura do batismo, as águas do Espírito. Avança aí para mim. Como já foi visto, o rio de água vivas são representação do Espírito de Deus que o Filho compartilha com os santos. Por isso a imagem final revelada sobre a eternidade mostra esse rio que flui do Pai e do Cordeiro. Eu tive que fazer uma montagem aqui para dar uma ideia para vocês. Atrás ali da figura de Jesus, do Senhor, tem outras mãos ali maiores que seria o Pai. Eu botei cara ali, não é porque Deus não é homem. Deus, Pai, por trás de Jesus, é a fonte. Deus passa para o Filho e o Filho derrama essa água do Espírito em nós. Está bem ilustrado aqui, irmãos? Vamos lá, presta atenção aqui na frente, gente. Estou terminando a aula. Eu sei que é longa a aula, mas eu não vou repetir esse assunto de novo.
O Pai nele e ele em nós. É isso que diz João? O Pai em mim e eu neles, pelo Espírito que é derramado sobre nós. Há um rio que flui do Pai e do Filho. O rio do Espírito, as águas vivas. Mais uma vez, o Apocalipse vai terminar não com fogo. Fogo já passou. Vai terminar com água. Água límpida, cristalina, brilhante, que é o Espírito do Pai e do Filho. Que flui deles. Flui deles. Apocalipse 22, 1. Está bem grandão aqui. Vamos lá, igreja. Voz alta. Todo mundo tomou café da manhã. Vamos lá. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Entenderam? Termina aí a última, último slide. Lá no Éden, tinha um rio também que regava lá. Há uma referência implícita aí, uma conexão. Quem foi perdido no Éden vai ser resgatado no reino, certo? No Éden tinha um rio lá. Aliás, tinha até 4, né? Está lá em Gênesis 2. Lá em Ezequiel 47, no futuro reino milenar, vai sair um rio da cidade de Sião, a base de Jerusalém. Esse rio também vai dar vida lá no reino milenar. Mas no Apocalipse o rio não sai de uma fonte natural, o rio não sai de uma montanha, o rio sai do próprio Deus e do Filho. Amém. Essa é a figura final do Apocalipse. Apocalipse 7, 17. Leia comigo. Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Amém? Volta lá no rio, volta lá no slide aí para deixar aqui no rio. Guarde isso aqui no seu coração. O rio do Espírito. Nós aqui, irmãos, somos banhados, né? Viemos receber do alto. Veio sobre mim o Espírito Santo. Esse rio gera no meu interior essa fonte que Jesus falou, fonte de água viva, para jorrar para a vida eterna. A minha conexão com o Pai e com o Filho é pelo seu Santo Espírito. E o Espírito Santo é assemelhado à água que vem do trono. Todo mundo entendeu? Então, o batismo na água material não salva ninguém. O batismo que vem do alto é o que nos salva. É a unção, é o Espírito. Todo mundo sacou? Então todos nós somos batizados no mesmo Espírito. E a todos nós somos a beber da mesma água. Amém? Fica de pé nessa hora, terminamos a aula de hoje. Semana que vem eu vou falar sobre um assunto delicado. Próxima aula de eclesiologia eu vou falar sobre exclusão dos membros do corpo. Quando alguém é excluído. Misericórdia, né? Faz parte da vida cristã. Vamos agradecer a Deus, logo mais à noite, culto, 18h30. Não cheguem atrasados, né? Procurem chegar na hora. Hoje, por exemplo, ninguém está vindo do trabalho, como é no dia de semana. Eu estou vindo, pego o maior trânsito. Você sai da sua casa, sai mais cedo. Por que você sai em cima da hora e chega atrasado? É vício. Atraso é vício. Se eu marcar o culto para 8 horas, você chega às 8h30. O vício segue junto. Se eu marcar para 9, você chega às 9h30, porque não consegue descontar essa meia hora nem por um decreto. Está no DNA ali, eu tenho que chegar atrasado. Chega mais cedo em nome de Jesus, 18h30 está começando o culto. Vamos adorar desde o princípio até o fim. Amém? Tira esse vício da sua alma em nome de Jesus. Pastor, é RNA? É por fora. É por fora? Mas eu acho que entrou na no DNA. Pois é. Mas eu estou falando para os caras de pau que gostam de chegar atrasado. Falando abertamente para os caretas de pau. Chega na hora, ou pelo menos antes da hora, mas não depois da hora. Chega às 18h30. Se você não consegue chegar às 18h15, 18h20, vai chegar às 18h40 esculacho. Domingo sem trânsito. Não dá.
Aí o pastor fica com cara de, né, como diz o Barão ali, cara de gol contra. Cara de gol contra. Você toma um gol contra. Isso é mais gíria futebolística. Deixa eu voltar para o Espírito. Deixa eu abençoar você. Vamos na paz de Cristo. Você veio aqui aprender alguma coisa nessa manhã? Aprendeu alguma coisa importante para a sua vida? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo tempo usado na tua palavra. E muito obrigado, Senhor, principalmente pelo teu Santo Espírito que em nós habita. Pela unção derramada em nosso coração. Sem a qual não conseguiríamos entender a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra na tua palavra a tua verdade. Ilumina o nosso coração e nos dá pleno entendimento pela tua vontade. Continua nos abençoando, nos enriquece, Senhor, cada vez mais, para que sejamos bastante frutíferos para a honra e glória do teu nome. Te peço graça agora quando os meus irmãos voltam para suas casas, que cheguem bem nos seus lares. Tenham uma tarde de tranquilidade, uma tarde que se preparem para te adorar durante toda a tarde. E quando chegar nesse santuário à noite, possam transbordar do teu Espírito. Seja assim em nome de Jesus. Leva-nos em paz e traz-nos de novo à noite, Senhor. Em nome do nosso Senhor, Salvador e Rei, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele, ao Pai e ao Filho. Vamos na paz. Quero ver quais são os caras de pau que vão chegar.